E após críticas de Lula, o presidente do Banco Central disse que a instituição financeira não gosta de juros altos. Ele também disse que é contra mudar a meta de inflação. Roberto Campos Neto falou ainda que os investidores precisam ter um pouco mais de boa vontade com o governo Lula. O presidente do Banco Central disse hoje que 45 dias é pouco tempo para avaliar o governo e que vê com bons olhos o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda e que é possível casar responsabilidade fiscal com gastos na área social. As declarações foram durante um evento promovido pelo Banco BTG Pactual em São Paulo. Ele declarou também que os investidores precisam ter um pouco mais de boa vontade com o atual governo. O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad. Campos Neto disse ainda que é importante ter um debate sobre o atual patamar da taxa de juros, hoje em 13,75% ao ano. É a maior taxa Selic em 6 anos. Nas últimas semanas, o presidente Lula e integrantes do PT fizeram duras críticas ao Banco Central, a Campos Neto e à política monetária do BC. Hoje, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontraram no Palácio do Planalto. Um dos assuntos na mesa, a possibilidade de mudança na meta de inflação. É com base nela que o Banco Central define os juros básicos da economia. Esse tema tem dominado a pauta em Brasília, que vive a expectativa da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional do atual governo na quinta-feira. Nesse encontro entre o ministro da Fazenda, a ministra Simone Tebet e o presidente do Banco Central, pode sair uma mudança. Eles devem discutir se a meta da inflação desse ano seguirá fixada em 3,25% ou se será revista. Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Campos Neto declarou que é contra. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. Roberto Campos Neto também comentou as críticas feitas por Lula sobre os juros. O presidente do Banco Central declarou que o BC também não gosta de juros altos, mas que trabalha com a meta de inflação definida pelo governo. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, eu sempre disse, a nossa agenda é toda de social. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada. O presidente do Banco Central virou alvo de petistas depois de ter sido flagrado em um grupo de WhatsApp com políticos ligados ao ex-presidente Bolsonaro no mês passado. No Roda Viva, Campos Neto disse que reconhece o resultado das urnas e negou interferência política e afirmou que tem uma posição técnica. A gente tem alertado em todas as atas, né, para o problema fiscal que existe. E era muito comum no passado, toda vez que a gente alertava, de todas as PECs, que começou com a PEC emergencial, a PEC kamikaze, PEC dos precatórios, cada vez que o Banco Central alertava, olha, tem uma coisa aqui fiscalmente que está gerando um perigo, tem uma coisa aqui que viola o teto. Da mesma forma como hoje existe um questionamento, toda vez que o Banco Central fazia isso, na época o ministro Paulo Guedes ligava para mim, reclamava, olha, está tendo esforço fiscal, precisa reconhecer e tal. Então, assim, a gente vê que isso é um processo, mas faz parte do processo de autonomia. O Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo.